Tudo em excesso faz mal. Essa frase é bem popular. Por exemplo, comer, beber em excesso faz mal. Trabalho em excesso faz mal à saúde. Mas é só o excesso que faz mal? E o seu contrário? A falta, por exemplo. A falta também faz mal, não faz? Você não ter amor próprio pode te fazer passar por coisas que são injustas com você mesmo. O que faz bem, então? O meio termo. Para Aristóteles, ou Tio Ari para os mais chegados, a virtude está em chegarmos no meio termo. A virtude fica entre dois vícios, o do excesso e o da falta. Então, por exemplo, quem come demais comete o vício do excesso, que tem nome, a gula. Só que tem muita coisa ainda por vir. Parece simples, mas não é tanto assim. Vamos devagarinho. Se a virtude fica entre dois vícios, então ela fica no meio, certo? Ela é o meio termo. Só que não é bem um meio termo aritmético, como por exemplo, o meio entre 2 e 10 é 6. É um meio termo que, como uma montanha, o meio é seu ápice. Por exemplo, os excessos e faltas da justiça são a injustiça. Pode-se cometer uma injustiça com excesso de justiça ou uma injustiça com a falta dela. Punir severamente alguém cujo crime não afetou tanto pode-se cometer um ato injusto em excesso. Por exemplo, sentenciar à prisão perpétua um cara que roubou leite para o seu filho no mercado perto da casa dele. Isso é um excesso. Já não punir qualquer indivíduo que rouba milhões, que prejudica a própria estrutura de um país, como educação, saúde, economia, etc. Causa-se o vício da injustiça pela sua falta. O Tio Ari faz uma investigação detalhada das virtudes e vícios em seu livro Ética a Nicômaco. Na verdade, ele investiga muito mais do que isso. Tá, beleza, Pepe, mas o que eu posso fazer com isso? Bom, conhecer que a virtude está na mediedade já é um primeiro passo para se tornar virtuoso, não é? Mas Pepe, ainda restam algumas perguntas, tipo, como identificar que eu estou sendo vicioso? Bom, realmente essa ainda não dá para responder, mas em algumas vezes a gente tem alguns indícios, como por exemplo, comer bastante, trabalhar muito tempo, que nos gera um cansaço tremendo, são indícios. Mas tem mais coisa a vir por aí. Tá parecendo tudo bonito no papel, mas e na vida real, no cotidiano, como é que isso se aplica? Vamos dar um segundo passo agora. O Tio Ari, pelo método de exclusão, conclui que existe algo chamado disposição em nós, ou do grego exis. Entenda disposição como a quantidade que sentimos algo. Por exemplo, você se sente bravo, irado com alguma coisa que aconteceu contigo. Essa quantidade de braveza, quantidade de ira que você sentiu quando você estava bravo, ela pode ser exagerada ou ela pode ser muito pouca. Por exemplo, se você fica extremamente bravo, irado porque bateu o carro, a ponto de perder o controle de si, isso é um excesso, é demasia. Se você não fica em nada abalado, pode ser, quem sabe, um tipo de falta. O mesmo vale para diversas outras situações. Então, a disposição, a exis, a quantidade que sentimos algo tem tudo a ver com a virtude. Não basta você fazer uma coisa de maneira a alcançar a mediedade, o meio termo. Você também tem que sentir numa quantidade de meio termo. Olha só. Tá, Pepe, de novo, mais uma pergunta. É possível atingir essa exis, essa disposição de mediedade? Olha, o Tio Ari diz que dá. Não é fácil, mas se tomar uma atitude na mediedade não te torna necessariamente virtuoso, então como é que você se torna virtuoso? Pelo hábito. Ao praticar várias vezes a ação da mediedade, da justiça, da coragem, você vai adequando aos poucos a sua disposição. Então, com bastante tempo,
você já estará sentindo a dose certa de mediedade daquela virtude. Beleza, Pepe, então é só eu começar a praticar os atos que atingem a mediedade que eu me tornarei virtuoso? Ainda não, tem mais coisa. Tem outra coisa que o tio Ari chama de prudência ou phronesis. Ela é a parte racional da nossa psique, da nossa alma. A prudência é o que aprendemos com a vivência de diversas situações da vida. Não é uma matéria que a gente aprende na escola, mas vamos mais a fundo. Quando a gente pensa numa ação, a gente faz um cálculo, uma deliberação. O tio Ari chama esse cálculo de deliberação. A virtude da prudência se dá em fazer o bom uso da razão. Vamos ver alguns exemplos. A gente pensa, ora, quero comprar um refrigerante para mim. Então, você faz um cálculo mental de muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem dinheiro para comprar o refrigerante, se o mercado perto da sua casa está aberto, se existem condições de você ir até ele nesse momento e por aí vai. Tem um certo cálculo, tem uma deliberação toda envolvida nesse processo de você tomar a decisão e tomar a ação de ir comprar o refrigerante. Tá, em decisões simples como essa é meio que fácil calcular. Mas e quando a gente tem uma outra situação? Por exemplo, a gente está de dieta e passa na frente de uma lanchonete. A gente quer o salgado dali. Como fazer? Você delibera mais de um caminho. Você pode comer o salgado e tornar o seu dia um pouco mais alegre, ou não comer o salgado, reprimir esse desejo e manter-se na dieta. E aí, como é que funciona? O que você faz? Você sabe qual que é o melhor cálculo para atingir a dieta, que você vem fazendo há semanas. E esse cálculo é não comer o salgado. Mas por outro lado, tem uma parte de você te empurrando para comer o salgado. É nesse momento que a Axis, a disposição, entra em ação. É ela que vai fazer o jogo, o malabarismo com as opções que você tem. É ela que faz com que não sejamos robozinhos, que tomemos ações impulsivas, que não tomemos a melhor ação para os nossos objetivos. Então, tem duas formas de ser virtuoso, como disposição e como deliberação. A disposição é o quanto você sente de tal sentimento. A deliberação é a quantidade e a qualidade de cálculos que você consegue fazer para atingir o bem e o fim que você almeja. Então, ser virtuoso consiste em ambos disposição e prudência estarem alinhados. Você ser prudente significa fazer o bom uso da razão. Sentir a quantidade de vontade de modo mediano são essas duas coisas que te tornam virtuoso. Assim, você consegue atingir, de certa forma, o bem-agir, que é uma forma de autorrealização, uma eudaimonia, algo como, bem a grosso modo, a felicidade. É um processo bem lento, que precisa de autoconhecimento, vivência, mas quem sabe possa ser possível de chegar. O que você acha? Curtiu? Já sabe, dá like, comenta e compartilha. Fui!